Interlúdio 2. Algumas horas antes, a perspectiva da presidente do clube de literatura. No fim das contas, eu não consegui dormir. Eu estava com medo de ver a reação ao minha novel. Mas eu precisava olhar. Com as mãos tremendo, conferi meu celular e abri a minha página pessoal. A novel do Iji-kun tinha alcançado uma contagem de visualizações de 5 dígitos só hoje. O meu história quase não tinha reação. O total de visualizações estava em um único dígito. Não havia nenhuma avaliação. Havia apenas um comentário. Não é possível, a esse ponto. Eu nunca imaginei que a diferença se ampliaria tanto assim. Era verdade que o que fazia sucesso em web novels não era um gênero no qual eu fosse boa. Mas isso também valia para o Eiji-kun. Se a diferença aparecia de forma tão clara, então se resumia a uma questão de talento. Eu não quero aceitar isso, eu não quero aceitar. Não tem como eu aceitar isso. Não tem como a diferença entre nós ser tão grande assim. Talvez o comentário pudesse me salvar. Pensando isso, estendi a mão como se estivesse me agarrando a um fio, mesmo sabendo que ele levava ao inferno. Foi razoavelmente interessante. Mas pareceu um pouco formulaico. No momento, dentro do mesmo gênero, achei que soava como uma versão inferior da história do Eiji-san, que está perto do topo do ranking. Até aqui, ao Nuno Eiji. Até onde esse homem precisa estar acima de mim para ficar satisfeito? Eu joguei um travesseiro no chão com toda a minha força. Meu orgulho tinha sido completamente esmagado. Eu rasguei o certificado do concurso de redação de livros que havia vencido no verão passado. Por quê? Porque eu não tinha talento. Eu amava novels a esse ponto. Porque o Eiji-kun tinha justamente a única coisa que eu mais queria. Ei, por quê? Mesmo quando eu tentava esmagar isso, não era esmagado. Era realmente um sentimento distorcido. O ciúme, que havia se tornado espesso e lamacento dentro de mim, entrou em combustão. No começo, ele tinha sido um kawaii fofo. Conforme eu lia o que ele escrevia, aos poucos comecei a gostar dele. Mas ele tinha uma namorada. E tinha um talento para escrever que superava o meu. Meus sentimentos já estavam completamente confusos. Olhei para o espelho. Um rosto parecido com o de um zumbi me encarava de volta. Cambaleando, troquei de roupa, vesti o uniforme e saí de casa. Não havia como eu tomar café da manhã. Mesmo que comesse, eu não achava que sentiria o gosto. Quase inconscientemente, segui em direção à escola. Quando estava prestes a virar uma esquina, vi ao Nuno Eiji caminhando junto de uma garota mais nova. Ishijou-ai. Então aquele rumor era verdade. Ela é a pessoa de quem ele gosta? Nenhum dos dois parecia me notar. Falando em voz baixa, os dois conversavam animadamente. Eu acordei depois de uma noite, mas ainda não consigo acreditar. Pois é, eu também estou muito chocado. Pensar que alguém de uma editora entraria em contato com você. Uma editora? Entrar em contato com ele? O que significava? Eu entendi a resposta imediatamente. Não, se eu pensei que apenas estivesse tentando não pensar nisso. Desde a noite passada, essa possibilidade vinha permanecendo o tempo todo em um canto da minha mente. Mas, se aquilo se tornasse realidade, eu não conseguiria mais sustentar meu orgulho. Eu sabia disso, então empurrei esse pensamento para longe e tentei não pensar nele. Por que você estava me impondo uma realidade tão cruel? Não ou... Dentro da minha cabeça, um outro eu chorava e gritava como uma criança. Tudo o que pude fazer foi impedir que minha postura desabasse. Uma editora havia notado o gênio chamado ao Nuno Eiji e entrado em contato com ele. Nesse ritmo, a estreia profissional dele seria decidida em breve. Eu podia ter certeza disso, porque eu era a pessoa que mais havia lido as obras dele até então. Era como se eu estivesse observando o lançamento de um foguete muito acima de mim, como se eu não passasse de uma mera espectadora. Eu queria me tornar uma personagem de uma história, mas a realidade cruel não permitia nem mesmo isso. Já estava completamente fora do meu alcance. Impotente,
Tudo o que eu podia fazer era observar aquele talento ir para cada vez mais longe. Em outras palavras, eu teria que admitir a minha falta de talento. Todo esse tempo, eu vinha zombando de outras pessoas por não terem talento dentro do meu coração, se vinha fazendo a mesma coisa comigo mesma. Inconscientemente. Perceber isso fez meu corpo esfriar. Eu corri para a sala do clube de literatura. Tirei todos os meus manuscritos antigos da gaveta da mesa da presidente do clube. Centenas de páginas, sacristalização dos meus esforços. Eu os rasguei. Os pedaços rasgados dançaram pelo ar e se espalharam pelo chão. Tudo o que eu tinha feito até então havia sido inútil. Eu não precisava mais de nada tão inútil assim. Comparado aos manuscritos de Aonuno Eiji, era tão vergonhoso que eu queria morrer. Desse jeito, eu não podia vencer. Não havia como eu vencer. E me aterrorizava o fato de eu ter escrito tudo isso sem sequer entender isso. Então, deixando os pedaços espalhados, eu saí correndo da sala. Não havia mais necessidade de assistir às aulas. Eu iria para casa e pensaria em uma forma de não encarar essa realidade. Estava tudo bem. Eu era boa em fazer planos assim. Eu preciso fugir. Se eu ficar aqui, não serei mais eu mesma. Eu vou ter que aceitar. Eu nunca o perdoaria. Aonuno Eiji. Eu saí para fora da escola. Sem sequer saber que aquele era o acesso à escadaria que levava ao desespero. Sem conseguir admitir que eu era uma tola que havia aberto a caixa de Pandora, eu simplesmente caí. Capítulo 3 Reviravolta da vida do Eiji, e mentor em colapso. Senpai, desculpa a demora. Ishijou-san, com quem eu havia combinado de me encontrar em frente ao portão da escola, chegou um pouco atrasada. Como já estava ficando tarde, eu estava prestes a ir encontrá-la na sala de aula, então fiquei aliviado por termos conseguido nos encontrar ali mesmo. Você está bem? Está sem fôlego. Ao ouvir isso, ela deu um sorriso sem graça e assentiu. Estou bem. Os professores me chamaram para tratar de alguns assuntos, mas não tem problema. Mais importante que isso, o que vamos fazer hoje? Na verdade, o editor que entrou em contato comigo me ligou e perguntou se poderíamos nos encontrar por volta das 5, se fosse possível. Parece que ele vai até o café em frente à estação, então. A Kouai à minha frente ficou com os olhos brilhantes como se a notícia fosse sobre ela mesma. No entanto, aqueles olhos também pareciam levemente marejados. Pensei em dizer algo, mas o momento acabou sendo engolido pela voz animada dela. Isso é incrível. As coisas estão andando tão rápido, não é? Então eles também vão ler suas outras obras, certo? Sim. Eu anexei algumas em um e-mail e enviei, então acho que vou poder ouvir a opinião deles sobre essas também. Mas estou muito nervoso. Dá medo pensar que eu possa ser completamente criticado. Vai ficar tudo bem. Eu li, e todas eram interessantes. Ao ouvir isso, senti um pouco de alívio. Então eu posso relaxar. Ishijou-san, você entende bastante de romances. Exatamente, exatamente. Ainda temos cerca de 1h30 até o encontro, então vamos matar o tempo em algum lugar perto da estação. Eu vou embora antes da reunião começar, então por favor fique comigo até lá. Vai me fazer sentir melhor do que ficar esperando sozinha. Claro. O que você quer fazer? Quer tentar ir a um fliperama? Fiquei um pouco nervoso ao convidar Ishijou-san para um lugar onde ela não parecia o tipo de pessoa que iria se fosse muito barulhento, mas ver os olhos dela se iluminarem com a sugestão me tranquilizou. Pode ser mesmo? Claro. Aliás, você está bem com isso, Ishijou-san? Não vai aparecer alguém assustador de terno preto para te dar uma bronca, né? Não é proibido nem nada. He. Talvez não seja algo muito bem visto, mas hoje deve estar tudo bem. Eu não sabia ao certo se estava mesmo tudo bem ou não, mas tanto faz. A cultura da nossa escola era relativamente livre, então, a menos que você exagerasse muito, não acabaria se metendo em problemas. Certo, então vamos. A propósito,
você já foi alguma vez? Não. Na verdade, eu admiro esse lugar há muito tempo. Eu quero ganhar um bichinho de pelúcia. E também jogar jogos de corrida. Eu vi uma reportagem na TV e parecia divertido. Eu tinha ouvido dizer que as pessoas da minha turma vão, mas por algum motivo ninguém nunca me convidou. Acho que devo ter feito eles se sentirem estranhamente obrigados, ou algo assim. Vê-la falar de forma mais animada do que o normal também me deixou feliz antes mesmo de termos ido a qualquer lugar. E assim, seguimos juntos. Chegamos ao fliperama perto da estação. Era um lugar relativamente seguro, onde até crianças podiam brincar sem preocupação, então provavelmente não acabaríamos nos envolvendo em confusão. O café onde iríamos nos encontrar ficava a 1 minuto de caminhada, então não precisávamos nos preocupar com atraso. Uau! Está tudo tão brilhante. Os olhos de Shijou-san foram atraídos pelas máquinas de pegar prêmios. Se me lembrava bem, ela disse que queria um bichinho de pelúcia, e também queria jogar jogos de corrida. E, para algo fácil de entender para iniciantes, também havia jogos de taiko e air hockey, talvez. Tínhamos mais de 1 hora de sobra, então dava para jogar bastante coisa. E Shijou-san começou imediatamente a se preparar para jogar, mirando em um bichinho de pelúcia. Aquele aqui. Eu quero aquele. O que ela apontou foi um urso de pelúcia de tamanho médio. Quando eu assenti, ela colocou as moedas animadamente. Dava 6 tentativas por 500 ienes, então talvez ela realmente conseguisse ganhar. Parecia que o cliente anterior tinha desistido no meio do caminho, e o prêmio estava em uma posição favorável. Empurrado para a frente. Meu treinamento de dimensão é perfeito. Ela riu como uma criança pequena. Mas não muito depois, um grito de lamento ecoou. Por quê? Ouvir pela primeira vez a voz delicada de Shijou-san daquele jeito me fez sorrir sem perceber. Até mesmo uma garota bonita e talentosa como ela aparentemente achava difícil um jogo desses na primeira vez. Nas 4 primeiras tentativas, ela errou feio, e os braços da garra nem chegaram a encostar. Nas 2 últimas tentativas, ela já tinha melhorado e começou a fisgar a pelúcia, mas ainda assim ela não se mexia nem um pouco, parecia que ela estava tendo dificuldade em identificar o centro de gravidade e os pontos fracos. Engancha, mas não se move. Na TV, eles pegavam tão facilmente. Um jogo desses, que realmente exige prática, era complicado. Quando ela percebeu que eu estava rindo, fez um beicinho. Do que você está rindo? Ela parecia bem competitiva. Não, é que eu sempre achei que você fosse perfeita, e Shijou-san, então isso me fez sentir um pouco aliviado, tipo, você também tem coisas em que não é boa. Ei, não tire sarro de mim. Então, senpai, me mostre como se faz. Aí estava. A situação acabou exatamente como eu esperava, e fiz um pequeno gesto de vitória dentro do meu coração. Eu ficava querendo mostrar um lado legal meu para ela de vez em quando. Coloquei uma moeda de 500 ienes da minha carteira na máquina. Ah, mexeu. Entendi, mirar no espaço entre o braço e o corpo é mais estável. Incrível, incrível. Só mais um pouco. Está tão perto. Mais uma vez, senpai. Faça o seu melhor. Achei que aquelas eram provavelmente as reações perfeitas para uma garota jogando uma máquina de pegar prêmios pela primeira vez. Em uma batalha de persistência, fui empurrando pouco a pouco, até que, na última tentativa, a pelúcia caiu. Conseguiu, uau, uau, isso é incrível. Naquele momento, ela estava mais feliz do que eu jamais tinha visto. Meu coração batia forte, e um sorriso de alívio escapou enquanto a tentativa dava certo. Peguei o urso de pelúcia do compartimento de prêmios e entreguei a ela, que pulava de empolgação. Mas senpai, você ganhou isso com o seu dinheiro. Enquanto dizia isso timidamente, eu estendi a pelúcia para ela mais uma vez. Um cara como eu segurando um bichinho de pelúcia seria meio triste. Esse tipo de coisa fica melhor com uma garota fofa como você, e Shijou-san, não comigo. Ao ouvir isso, o corpo dela deu um pequeno sobressalto.
Você sempre faz isso, me elogia de forma tão natural. Isso é injusto, mas obrigada. Eu vou guardar com carinho junto com o item que você me comprou no nosso primeiro encontro. Mesmo enquanto dizia isso, ela abraçava a pelúcia feliz. O encontro tinha acabado de começar. Senpai. Agora, eu quero jogar aquele air hockey, desculpa. Ishijou-san esbarrou de leve em um homem que passava. Era um erro que ela normalmente não cometeria. Isso mostrava o quanto ela estava se divertindo hoje. A pessoa em quem ela esbarrou era a parte masculina de um casal. O uniforme era da nossa escola. Pensando que poderia ser alguém conhecido, olhei melhor se era um amigo meu. Ah, Endo. Deixei escapar sem pensar. Ah, Aonuno e Ishijou-san. O rosto dele ficou um pouco nublado, como se sentisse constrangido. Ponto de vista de Endo. Eu tinha vindo ao fliperama perto da estação com a Yumi. Esse era um lugar cheio de memórias que nós três, incluindo a Eri, costumávamos frequentar. Jogar máquinas de pegar prêmios com a Eri, jogos diversos com a Yumi, esse lugar só guardava lembranças felizes. Parecia que aqueles dias divertidos tinham ficado muito distantes, e eu tinha parado de vir aqui porque isso me deixava solitário, mas finalmente tinha conseguido voltar. O Kondo e os outros iam a um fliperama diferente, em uma área perigosa, e mesmo enquanto os seguia, eu sentia repulsa. Ei, Kazuki! Vamos jogar um jogo de luta. Yumi sorriu enquanto apontava para um jogo que também aparecia nas nossas lembranças daquela época. Faz tanto tempo, será que eu ainda consigo? Acho que já esqueci os combos. Né? Eu também. Faz um tempo. Eu tinha decidido que a próxima vez que viesse aqui seria com você, Kazuki. Ao ouvir isso, percebi que Yumi sentia o mesmo. Eu deveria ter retomado esse tempo antes. Apenas arrependimento permanecia no meu coração. Eu até queria ficar mergulhando na nostalgia, mas vamos resolver isso com socos e chutes. Nós dois nos machucamos, afinal. Isso é um duelo de reconciliação. De certa forma, passamos por uma espécie de ritual de reconciliação. E meu corpo se lembrava mais do que eu esperava. Kazuki, seu mentiroso. Você não esqueceu os combos coisa nenhuma. Não tem jeito. Meu corpo lembrou. Nosso duelo de reconciliação foi envolto em sorrisos. Ayumi, como sempre, ficava mexendo o controle sem saber exatamente o que estava fazendo, transformando tudo em uma briga caótica, e então acabava sendo a presa. Era isso que eu achava divertido. Obrigado. Eu que agradeço. Foi divertido jogar de novo depois de tanto tempo. Agora, vamos para o air hockey. Yumi começou a correr em direção às mesas de air hockey. Ela ignorou minha tentativa de pará-la, praticamente pulando de alegria. Justo quando eu estava prestes a ir atrás dela, meu braço esbarrou em outra cliente que vinha de trás de um pilar. Ah, desculpa. Era a voz de uma garota. Não, a culpa foi minha também, Era um rosto que eu conhecia muito bem. Ishijou Ai, famosa como a idol da escola. E Aonuno Eiji, um amigo muito importante. Aonuno e Ishijou-san. Minha voz se elevou sem querer, confuso e abalado pelo encontro inesperado. Desde aquele incidente, eu não tinha tido contato com o Aonuno. Se eu fizesse algo descuidado, havia o risco de o bullying piorar ainda mais, então eu agi em segredo o máximo possível, para que ele não percebesse. Para mim, depois de ter sido rejeitado até mesmo pela Yumi, ele tinha sido meu último vínculo com a sociedade. Antes que eu percebesse, por meio dele, eu tinha acabado me conectando com o Imai, com os meus colegas de classe também, e ele tinha me dado esperança para a minha vida no ensino médio. Era exatamente por isso que eu não queria arrastá-lo para minha vingança. Considerando sua personalidade gentil, não havia como ele escolher algo como vingança. Por isso, eu tinha planejado ser aquele que faria o trabalho sujo. Porque quem precisava parar o Kondo era eu. Mesmo assim, eu não tinha conseguido conter isso,
e na noite do primeiro dia de volta à escola, acabei enviando uma mensagem. Eu acredito em você, ao Nuno. Naquele dia, ela não foi marcada como lida. Ele provavelmente tinha desligado o celular para fugir das mensagens abusivas nas redes sociais. Eu imaginei que tivesse se perdido no meio de tudo. Endo. Encontrar você em um lugar desses é uma coincidência e tanto. Ao Nuno falou comigo com a mesma voz de sempre. Isso me deixou insuportavelmente feliz. Kazuki, é seu amigo? Yumi perguntou, parecendo confusa. Eu sou ao Nuno Eiji. O Endo e eu fomos da mesma turma no primeiro ano. Ao Nuno respondeu antes que eu pudesse, interrompendo com entusiasmo. Então ele sussurrou no meu ouvido. Ela é sua namorada? Perguntou. Esse sussurro deve ter chegado até a Yumi também, porque ela estava com um leve sorriso sem graça no rosto. Ah, se eu sou Domoto Yumi. Não é isso. Nós ainda somos amigos de infância. Eu e o Kazuki. Sem entender a situação, Yumi respondeu assim. Enquanto eu me preocupava se aquilo tinha sido um erro, ao Nuno apenas sorriu e disse, me entendo. Ele até parecia já ter superado a Amada-san. Então, ao Nuno-san, aquela garota bonita ali é sua namorada? Mesmo estudando em outra escola, a bela garota ao lado dele ainda chamou a atenção de Yumi. Com licença. Eu sou Ishijou Ai, Kouai do Senpai Eiji. Nós ainda não estamos namorando. A resposta dela foi espirituosa diante da pergunta de Yumi. Rimos juntos. Deu, e ainda o ponto. Entendi, então é assim para vocês também. Ei, se quiserem, que tal jogar rock em duplas? Já que nos encontramos por acaso. Com a sugestão de Yumi, os dois responderam imediatamente. Parece bom. O rumo inesperado dos acontecimentos fez minha cabeça girar. Ah, vocês duas vão lá pegar um lugar primeiro. Eu tenho uma conversinha de homem para homem com o Endo. E então ao Nuno acelerou ainda mais o rumo inesperado dos acontecimentos. Então, sobre o que você queria falar? Perguntei com cautela. Ignorando minha preocupação, ao Nuno abriu um sorriso radiante. Endo, obrigado. Desculpa por não ter conseguido responder a sua mensagem. Demorei um pouco para perceber. Mas, por causa daquela mensagem, você realmente me salvou. Não só Ishijou-san, minha família, meus professores e o Imai, até mesmo você, Endo, alguém que eu tinha acabado de conhecer no ensino médio, acreditar em mim me deixou muito feliz. Muita coisa aconteceu, e eu deveria ter entrado em contato antes, mas eu também não queria te causar problemas só por você continuar em contato comigo. Então fico feliz por termos nos encontrado por acaso hoje. Sério, obrigado. Ao vê-lo inclinar a cabeça diante de mim de forma tão sincera depois de dizer aquilo, tive certeza de que não estava errado. Parecia que tudo tinha sido recompensado. Ponto de vista de Nuno Eiji. Por sugestão da Ishijou-san, acabamos jogando hóquei de mesa em duplas. Claro, casal contra casal. Eu fiquei em dupla com a Ishijou-san, separado do Endo. Ainda assim, era uma combinação que eu jamais teria imaginado. Isso é basicamente um encontro duplo. Pensando nisso, deixei escapar um sorriso irônico. A Ishijou-san estava animada, segurando o rebatedor redondo, mas não parecia realmente saber como usá-lo. Por outro lado, a dupla do outro lado estava bastante acostumada. A coordenação deles era excelente. A Ishijou-san atacava cheia de energia, soltando um oi, mas às vezes errava o golpe. Mesmo assim, ela parecia estar se divertindo mais do que qualquer outra coisa. Entendi. Independentemente de ganharmos ou perdermos, o importante era apenas nos divertirmos. Quando percebi isso no meio da partida, aquilo realmente se tornou um momento feliz. A dupla de amigos de infância se movia em perfeita sintonia. Enquanto isso, nós dois talvez estivéssemos pensando demais e jogando com cautela excessiva. Mas ver a Ishijou-san se divertindo enquanto jogava fez até eu começar a me divertir de verdade. No fim,
Perdemos pelo dobro da pontuação, mas estávamos sorrindo, estranhamente satisfeitos. Ah, perdemos, mas foi divertido. Ei, Endo-san. Da próxima vez, vamos jogar um jogo de corrida em 4. Ishijou-san sorriu como se estivesse genuinamente se divertindo. Era difícil acreditar que ela era a mesma garota que, não muito tempo atrás, estava na defensiva e achava que não podia confiar na boa vontade de ninguém. Parece bom. Da próxima vez, a gente também vai esmagar você e a Ishijou-san. Domoto-san riu, triunfante. O Endo também parecia estar se divertindo, à maneira dele. E assim, passamos a melhor hora possível. Jogamos tanto. Foi tão divertido que não dá para acreditar que foi a nossa primeira vez saindo juntos. Domoto-san riu alto. Nós sentimos o mesmo, e tudo o que conseguimos fazer foi concordar com a cabeça. Ei, vocês dois. Estávamos pensando em comer uma sobremesa antes de ir para casa, que tal, se quiserem? O Endo nos convidou, e eu fiquei grato. Mas já estava quase na hora do compromisso que eu tinha marcado. Percebendo que eu estava sem saber o que responder, a Ishijou-san respondeu por mim. Desculpa. Na verdade, o senpai tem algo marcado depois disso. Se fosse só eu adoraria ir com vocês, mas eu não estaria atrapalhando? De jeito nenhum. Na verdade, é até mais conveniente o aluno não estar, ou algo assim. Eu quero ouvir de tudo. Vamos ter muita conversa de amor, de garota para garota. Diante da resposta, a Ishijou-san pareceu um pouco confusa. Eu a incentivei, dizendo, pode ir. Ela assentiu. Então, em voz baixa, disse isto. Eu ainda quero conversar, então, quando sua reunião terminar, você pode se juntar a nós. Fiquei surpreso com o quão incomumente dócil aquela pergunta soou, até para mim. Mas, se é que havia algo, era uma sugestão que me deixou feliz. Quando respondi, claro, a Ishijou-san me deu o melhor sorriso. Senpai. Eu realmente sou grata pelo que você fez para me ajudar. Acho que eu não sabia que as coisas podiam ser tão divertidas, ou que a boa vontade das pessoas realmente existia. Sem jamais saber disso, eu estava prestes a fazer algo estúpido. Fico feliz por ter te encontrado naquele terraço. Você me ensinou sobre um mundo tão caloroso. E me fez perceber isso. É graças a você, Eiji-senpai. Boa sorte na sua reunião. Aquelas palavras realmente me fizeram sentir salvo. Depois de me despedir do Endo e dos outros, segui para o café onde eu encontraria o editor. Ponto de vista da presidente do clube de literatura. Fui para a área em frente à estação sem nenhum destino específico. Olhei ao redor, pensando que simplesmente comeria em algum lugar que tivesse mesas disponíveis. Foi então que vi o homem que eu jamais deveria ter visto. Era Eiji-kun, saindo do fliperama. Não consegui evitar, pensei e fiquei o encarando. Ele entrou em um café perto do fliperama. Eu segui naquela direção também, como se estivesse sendo puxada por ele. Sem perceber que essa decisão tomada puramente por instinto me levaria a um arrependimento que duraria a vida inteira. Corri atrás do Eiji-kun e entrei no café. Havia muitos lugares vazios, então me sentei perto o suficiente para observá-lo sem que ele me notasse. Pedi um sanduíche e um café. Mas será que eu consigo comer em um estado como esse? Uma pessoa magra, usando óculos, chegou atrasado e se sentou à mesa do Eiji-kun. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos. Pediu apenas um café gelado e começou a falar apressadamente. Desculpe por fazê-lo esperar, Aonuno-san. Sou Noji, do departamento editorial da editora 20. Muito obrigado por arranjar tempo para me encontrar hoje. Ainda assim, você realmente era um estudante do ensino médio. E conseguir escrever daquela forma. Sinceramente, estou chocado. O homem, vestindo um traje elegante de assalariado, continuava falando enquanto se inclinava para a frente. Então realmente é uma reunião com o editor. O homem, que parecia calmo, estava ficando bastante empolgado. Aquilo provavelmente significava que o talento do Eiji-kun era realmente impressionante.
Não, eu apenas cheguei mais cedo. Você ainda está mais de 10 minutos adiantado em relação ao horário combinado. Não, desculpe se eu me empolguei demais. Na verdade, eu queria te ver o mais rápido possível, Aonuno-san, então vim planejando esperar por você. Mas acabei fazendo você esperar. Entrei em pânico um pouco. O Eiji-kun estava sendo tratado com tanto cuidado. Será que eles iam tão longe por um novato? Isso já é demais. Eu também estou nervoso. Né? Haha. Eu preciso me controlar, sendo o mais velho. Ainda assim, sou um dos mais jovens do departamento editorial. Mas sua web novel, Aonuno-san, todos estão com grandes expectativas, incluindo o editor-chefe. Aquela obra foi realmente interessante. A escrita era jovem e fresca, mas o conteúdo fazia você chorar e saía com o coração aquecido. Não existem muitos romances assim. E em um site onde fantasia de outro mundo é o padrão, aquela obra, sendo de um gênero menor, ainda conseguiu entrar no topo do ranking. Você é realmente uma joia bruta de talento. Se eu puder trabalhar com você, não há nada que me deixaria mais feliz. Era praticamente o tipo de elogio que fazia os dentes doerem. A comida que eu havia pedido chegou, mas eu nem tive vontade de tocar nela. Não, eu apenas tive sorte. O Eiji-kun negou com modéstia. Normalmente isso pareceria uma virtude, mas para mim soou como sarcasmo. Isso não é verdade. O número de imitadores seus está aumentando bastante. Mas, infelizmente, fora sua obra, eles não conseguem cativar as pessoas. Por exemplo, este autor chamado Tachibana, esta obra dele foi fortemente influenciada por você. Era novel que eu havia postado 1 hora atrás. Um mau pressentimento tomou conta de mim. A escrita é certamente boa. Talvez até mais refinada do que a sua, Aonuno-san. Mas o conteúdo é influenciado demais, e acaba se tornando uma cópia degradada do original. Pode ser rude da minha parte dizer isso diante do autor. Mas sua obra é tão interessante que, não importa o quanto os outros tentem imitá-la, eles não conseguem. Até um editor profissional havia declarado, sem rodeios, que eu era uma cópia degradada do meu Kouai. Humilhação. Vergonha. Desonra. Lágrimas começaram a se formar diante da diferença insuportável que havia se aberto entre nós. Eu sabia que isso aconteceria, era por isso que eu pensara que precisava esmagá-lo, mas... Oh, obrigado. Ele parecia constrangido. Então, Aonuno-san. Nós havíamos conversado sobre incluir sua novel em uma antologia, mas depois de ler as outras histórias que você enviou, mudei de ideia. Ah, não de um jeito ruim. De um jeito bom. As outras histórias também foram realmente maravilhosas. Até o editor-chefe ficou surpreso. Então eu quero que você participe da antologia, sim, mas também quero fazer um livro só com as suas obras, Aonuno Eiji. É isso que estou pensando. Se você quiser, aceitaria fazer uma coletânea de contos conosco? Parecia que uma sentença de morte havia sido pronunciada para mim. Eu estava sendo forçada a encarar o fato objetivo de que meu Kouai possuía um talento muito além do meu. O Eiji-kun se tornaria profissional algum dia, e um futuro brilhante o aguardava. Como essa diferença ficou tão grande? Era impossível. Nesse ponto, eu deveria espalhar rumores ruins sobre a editora. Esse pensamento me fez perceber o quão longe eu havia caído. Uma parte de mim já havia admitido a derrota, e eu me senti tão patética que quase chorei. Chorando, enfiei o sanduíche na boca e, de alguma forma, deixei meu lugar. Paguei sem ser notada e saí da loja, me sentindo miserável, sem sequer perceber que esse ato estava me aproximando ainda mais da ruína. No desespero, fui para casa, disse aos meus pais que não estava me sentindo bem e me tranquei no quarto. Estou acabada. Dentro de mim, toda a minha autoconfiança desapareceu completamente. Eu perdi para o Eiji-kun. Completamente. Nesse ponto, não havia mais nada que eu pudesse fazer. O pensamento que eu havia acabado de rejeitar voltou à minha mente.
Deveria avisar alguém da editora e interferir fisicamente? Não, se isso era ruim. O risco era alto demais. Qual havia sido o sentido de manipular o Kondo-kun e o clube de futebol todo esse tempo sem sujar as próprias mãos? Então o que eu devo fazer? Era para eu simplesmente admitir a derrota assim? Se eu fizesse isso, eu deixaria de ser eu mesma. Meu orgulho entraria em colapso total. Eu poderia atacar o Eiji-kun a qualquer momento. Em breve, o clube de literatura provavelmente também entraria sob investigação. Quanto ao descarte dos pertences pessoais dele, nós planejamos encobrir isso como clube. Se todos combinássemos nossas histórias, ficaria tudo bem, se já tínhamos feito isso. Se disséssemos que, ao chegarmos à sala do clube pela manhã, ela estava revirada e que os pertences pessoais dele haviam desaparecido, e que havia sido deixado um bilhete anônimo com ameaças dizendo: se vocês contarem aos professores, nós vamos praticar bullying com vocês também, então poderíamos justificar o motivo de termos ficado em silêncio até agora. E os professores provavelmente presumiriam que foi obra de alguém do clube de futebol que saiu do controle. Lidar com o Kondo-kun foi o maior incômodo, mas foi sorte eu ter apagado os dados do SNS antes de ele ser preso. Eu não tenho nenhuma ligação com membros do clube de futebol além dele. E se eu apagar o histórico de mensagens do servidor, ele não pode ser restaurado. Mesmo que ele tente jogar a culpa em mim, não haverá provas, então provavelmente vão considerar isso um delírio desesperado. Não importava o que acontecesse, eu acreditava que poderia sair ilesa. Então era melhor não agir de forma precipitada agora. Aos poucos, finalmente me acalmei. Por enquanto, o vento ainda soprava a favor do Eiji-kun. Se eu forçasse as coisas agora, com certeza surgiria um problema. Então eu deveria esperar, sem me forçar, e me vingar quando o vento começasse a soprar contra o Eiji-kun. Todo o resto se resolveria sozinho. Eu só precisava encontrar outra pessoa para agir no lugar do Kondo-kun. Desde que eu mesma não me mexesse e não sujasse as mãos, daria para fazer funcionar. Eu nunca vou te perdoar. Encarando a tela que exibia as críticas duras à minha novel, as palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Ponto de vista de Aonuno Eiji. Então, vamos acertar os detalhes por e-mail. Aonuno-san, você consegue fazer reuniões online? Daqui para frente, acho que vai ser difícil para você arranjar tempo, então, se possível, vamos planejar dessa forma. Vou te enviar o acesso ao site e as instruções de como começar por e-mail. Noji falou de forma animada. Entendido. Estou ansioso para trabalhar com você. Nós coordenaríamos a próxima reunião por aquele e-mail. De alguma forma, parecia que eu havia dado um passo repentino para dentro do mundo adulto. Depois de me despedir do Noji, enviei uma mensagem para Ishijou-san. Pelo que parecia, ela estava em uma sorveteria perto da estação. Era uma caminhada de cerca de 1 minuto a partir dali. Cheguei rapidamente. Senpai. Ela me notou e acenou. E o Endo e a Domoto-san? Eles estavam aqui até agora há pouco, mas disseram que não queriam atrapalhar o seu encontro e foram embora. Fui até nossa mesa e coloquei minhas coisas nela. Acho que vou pedir um sorvete também. Hã? Você não bebeu nada durante a reunião? Bebi, mas eu estava tão nervoso que nem consegui sentir o gosto. Quero me refrescar com sorvete. Quando eu disse isso, ela deu uma risadinha. A Ishijou-san estava comendo sorvete de laranja e sorvete de morango. Eu pedi um duplo, baunilha clássica e rum com passas. Dei uma colherada, e a doçura e o frio me trouxeram de volta à vida. À minha frente, a Ishijou-san sorria feliz. Senpai, você gosta de sorvete, não gosta? Existe alguém que odeia sorvete? Justo. Era uma conversa tão casual, mas mesmo assim me deixava feliz. A atmosfera entre nós era genuinamente confortável. Ei, senpai. Posso fazer um pequeno desejo se tornar realidade? Ela sorriu, um pouco tímida, e sua voz doce chegou até mim. HM? Para falar a verdade, eu sempre quis fazer algo assim,
Como dividir um sorvete em momentos como este? E eu nunca comi rum com passas. Posso provar um pouco? Vamos trocar pelo meu sorvete de laranja. Era uma sugestão tão adorável que eu não consegui evitar rir. Ela havia crescido como uma jovem protegida, então provavelmente ansiava por esse tipo de comunicação casual. Você está tirando sarro de mim por eu ser infantil? Ela inflou levemente as bochechas e sorriu como uma diabinha. Era um gesto que faria a maioria dos garotos do ensino médio entender tudo errado, e meu coração deu um pulo sem que eu percebesse. Não, considerando o quão cautelosa ela normalmente era, poder vê-la baixar a guarda daquele jeito era praticamente um milagre. Claro. Aqui. Com a minha própria colher, coloquei uma porção de rum com passas no copo dela. Isso não é um beijo indireto. Aishijou-san reagiu de forma inocente, com uma voz baixa. Mesmo tendo sido você quem sugeriu, pensei, provocando-a mentalmente, enquanto aceitava com gratidão uma colherada do sorvete de laranja. Espera, eu preciso me preparar. Ela tinha chegado até ali e ainda estava sendo teimosa quanto a isso, então fiz um comentário maldoso e dei uma mordida. O sorvete gelado e a acidez da laranja afastaram o calor persistente de setembro. Nossa, senpai, seu bobo. Ela disse isso corando, e depois de alternar o olhar entre o rum com passas e eu, finalmente se decidiu e deu uma colherada. Delicioso. Os olhos dela se arregalaram, emocionados pelo sabor. Observando sua reação, sorri em segredo enquanto colocava outra colherada de rum com passas na boca. O sorvete era doce, mas de alguma forma envolto pelo aroma adulto do rum. Aquele sabor estranho nos aproximou ainda mais. Aishijou-san murmurou baixinho. Um beijo indireto. Nós fizemos isso, não foi? Contei à minha família e a Aishijou-san sobre a reunião de hoje. Hã? Não é só participar da antologia, você também vai publicar uma coletânea de contos. Aishijou-san falou com a voz cheia de choque. Os olhos da minha mãe brilharam enquanto ela falava a seguir. Isso é incrível. Então vai sair um livro só do Eiji. Estou tão feliz. Tenho que comprar 3 cópias, uma para ler, uma para guardar e uma para divulgar. As mulheres ficaram animadas sem nem me incluir. Exatamente. Ter 2 livros saindo de uma vez só é incrível. Você já é um escritor profissional de verdade. Ouvir isso me deixou envergonhado. Parabéns, Eiji. O Nii-san disse isso com um sorriso incomumente grande. Minha combinação favorita, uma pizza especial e refrigerante, foi trazida. Parecia que eles tinham preparado aquilo para comemorar. Obrigado, pessoal. A pizza tinha molho de tomate, com uma cobertura generosa de frutos do mar e legumes. O cheiro estava ótimo. Então, você precisa reportar isso à escola e tudo mais? Provavelmente existe algum tipo de obrigação de confidencialidade, certo? A mãe realmente era uma adulta. Ela entendia bem esse tipo de coisa. Eles disseram que querem manter isso o mais em sigilo possível até que haja um anúncio oficial, mas o editor falou que não tem problema conversar desde que seja apenas para obter a permissão da escola. Como eu sou menor de idade, parece que há documentos em que um responsável vai precisar preencher várias coisas. Desculpa, mas estou contando com você. Claro. Eu escrevo o quanto for necessário. Ah, já estou ansiosa por isso. Bem, então temos que nos preparar para o horário do jantar. Aishan, coma a pizza com calma com o Eiji. Sim. Muito obrigada. Aishijou-san encarava a pizza com fascínio evidente. Será que... Ishijou-san, você gosta de pizza? Não é que eu goste, é mais que eu admirava, eu sempre pensei que queria comer pizza com amigos algum dia. Então, assim como o ramen, é como se outro sonho tivesse se realizado. Ela realmente era uma jovem criada de forma protegida, pensei com um sorriso irônico. Ela parecia tão animada que não conseguia nem responder direito. Disse para ela começar a comer. Essa pizza era um item especial do cardápio, que só servíamos no Natal ou no aniversário de clientes frequentes. Delicioso.
Então pizza é tão deliciosa assim. O umami dos frutos do mar, dos legumes e do queijo é incrível. Parecia que ela tinha gostado. Ela tinha adquirido gosto por algo pecaminosamente bom, não tinha? Passamos um jantar agradável juntos. Ter a Shijou-san ali estava começando a parecer algo natural. E isso, estranhamente, me deixou feliz. Senpai, obrigada por sempre me levar para casa. Se você estiver ocupado, por favor me diga, tá? Meu motorista pode vir me buscar a qualquer momento. Como sempre, jantamos juntos, e eu a levei para casa. Não, é só que eu faço isso porque quero. Além disso, eu até gosto de ir com calma e conversar no caminho de volta. Quando eu disse isso, o rosto da Shijou-san ficou completamente vermelho. Ela murmurou nossa e então rapidamente voltou ao normal. Senpai, eu sempre penso isso, mas você não gosta demais de mim? Às vezes você é até um pouco superprotetor. Parecia que ela percebeu que tinha deixado seus sentimentos escaparem logo depois de dizer aquilo. O rosto dela ficou ainda mais vermelho. Bem, eu não vou negar. Sinceramente, não é comum encontrar alguém que seja tão divertido de se estar junto. Nossos hobbies combinavam, e mesmo que isso tivesse colocado ela em desvantagem, ela ainda assim me defendeu e me ajudou. Não havia como eu não valorizar alguém assim. Quando as coisas se acalmassem, eu planejava dizer adequadamente o que sentia por ela. Esse dia provavelmente não estava longe. Ponto de vista de Shijou-ai. Como sempre, o senpai me levou para casa. Depois de comermos juntos. A essa altura, eu sentia que estávamos passando tempo juntos de forma ainda mais intensa do que casais comuns. Se eu pudesse, queria aprofundar ainda mais o nosso relacionamento. Eu tinha deixado meus sentimentos escaparem antes, mas já sabia que gostávamos um do outro. Mesmo com sentimentos mútuos, eu tinha medo de dar um passo adiante. Uma parte de mim queria continuar imersa nesse relacionamento confortável para sempre. Achei que isso era natural. Esse era meu primeiro amor. Eu não sabia o que deveria fazer. Mas achava que ficaria feliz se pudesse me tornar a namorada dele. Eu devia muito ao senpai e aos outros. Eles me ensinaram mais uma vez sobre o calor humano que eu havia descartado no passado. Eu quero ficar com você para sempre. Em uma voz baixa, para que ele não ouvisse, murmurei meus verdadeiros sentimentos. E, por causa disso, achei que queria ter coragem para dar um passo à frente. Eu ainda não conseguia me decidir. Mesmo depois de a mãe do senpai ter acabado de dizer palavras tão gentis para mim. Mesmo tendo dito isso para que ele não ouvisse, uma parte de mim ainda desejava que ele tivesse ouvido. Achei isso injusto. Enquanto eu ainda não conseguia tomar uma decisão, tentar usar o acaso para fazer nosso relacionamento avançar, eu me arrependeria. E percebi o quão feliz eu estava naquele momento. Junto disso, lembrei da impaciência que vinha sentindo nos últimos dias. Que, se a publicação da novel dele desse certo, ele poderia acabar indo para muito longe. Nosso relacionamento, que só tinha se aproximado em um breve momento após as férias de verão, provavelmente era mais frágil do que imaginávamos. Era frágil, algo que poderia se quebrar facilmente até mesmo com um pequeno choque. Caminhamos o mais devagar possível. Para que pudéssemos ficar juntos por mais um pouco de tempo.